rapaziada, sejam muito bem-vindos à nossa tier list do que nós achamos que vão acontecer com as seleções da Copa do Mundo. Esse vídeo está sendo gravado antes da estreia, né? Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo depois que começou a Copa, no fim da Copa, no meio da Copa, leve em consideração que aqui é só uma previsão, tá bom? E hoje temos as 48 seleções nos tópicos distribuídos. Favoritas, brigam pela taça, coadjuvantes, surpresa, decepção e vão para ver o Mickey. Eu estou aqui com dois exímios companheiros, eu estou aqui com o Heitor. Dá um salve aí, Heitor. E vale ressaltar que a gente vai falar algumas informações aqui, dar uma analisada. É muito sobre opinião aqui. Então, não vai ninguém se ofender, ficar puto por conta disso aqui. Muita coisa pode mudar, ainda mais que Copa é muito imprevisível, coisa assim. Bora começar aí, Djago, até a list. Vambora, mano, serão todos bem-vindos, você que está assistindo o vídeo aqui da Gol de Trivela. Previsões para a Copa do Mundo. A gente está gravando esse vídeo, como o Bruxo falou, antes da estreia. E vamos debater aqui sobre onde cada seleção pode chegar, né? Onde cada seleção pode chegar. Então vamos lá, em ordem alfabética, Argélia. O que você acha, Bruxo? Cara, a Argélia, ela tá num grupo bem interessante, né? Com Argentina, Áustria e Jordânia, né? Eu acho que a Argélia fez até bons amistosos aí pré-copa, né? Pegou seleções mais fortes. Venceu a Holanda, a seleção da Argélia. Eu acho que a Argélia, cara, considerando o grupo, talvez consiga até fazer bons jogos contra a Áustria e Jordânia, não sei contra a Argentina. Acho que a Argélia, cara, que pergunta difícil. É porque você não espera nada da Argélia, né? É complicado, mas eu também não acho que vai para passear. Então, vamos colocar para surpreender para a Argélia. Tá para surpreender, Heitor? Eu acho. Concordo. Eu tô olhando aqui, no dia de hoje, inclusive, que esse vídeo está sendo gravado, quarta-feira, tá tendo um Bolívia e Argélia por aqui. A seleção da Argélia, ela, se você analisar os jogos dela aqui, ela fez bons amistosos aqui. Teve um empate com o Uruguai em março, por 0-0, ganhou da Holanda. E no dia desse vídeo aqui, quarta-feira, um dia antes da estreia da Copa, eles estão ganhando da Bolívia por 1-0 por enquanto. Tá no intervalo. E a Argélia é uma seleção, assim, que você não pode falar que é uma seleção ruim, uma das melhores da África. Tem bons jogadores, tem o Mahrez, por exemplo, tem outros nomes, assim. Não é uma seleção absurda, não é a melhor da África, mas só que pode fazer bons jogos contra a Áustria. Contra a Jordânia, com certeza ganham. E contra a Argentina é Copa, né? Pode ter zebra. Eles ganharam da Holanda recentemente, então não é para se subestimar. Pode dar trabalho para a Argentina. Provavelmente, eu acho que eles têm potencial para passar em terceiro no grupo. Bom, tô um pouco de acordo com o Heitor. Ai, você não terminou. Foi mal. Vai, relaxa. Pode continuar. Dá pra cortar. Tá. Bom, eu tô de acordo. Então continua aí. Eu tô de acordo com o Heitor, tá, galera? Eu acho que a Argélia pode sim surpreender. Eu tô de acordo com o Heitor e com o Murichou. A Argélia tem bons nomes, como o Nouri, né, lateral do City. O Gouri, que tá no Marselha, por exemplo, também. São bons nomes da seleção argelina. É uma seleção que pode surpreender. Pode fazer um jogo muito competitivo contra a Áustria, por exemplo. Contra a Argentina, a gente não sabe que a seleção argentina também é uma incógnita bem grande. Então eu fecho aqui com meus dois companheiros e a gente vai aqui botar a Argélia na uma seleção que pode surpreender. E a Argentina? Eu vou puxar essa. Cara, a Argentina... Não acho a Argentina favorita. Óbvio que a Argentina briga pela taça na minha visão, mas não acho a Argentina favorita. O ciclo se envelheceu um pouco e teve poucas renovações. Assim, como é que eu posso dizer? E também tem alguns jogos muito questionáveis da seleção argentina, como um 2-1 contra a Mauritânia ali, que foi um jogo que a Argentina não foi bem. Encontra uma seleção de nível extremamente baixo. Quero saber a opinião dos meus amigos, vou começar com o Heitor dessa vez. Cara, a Argentina em 2022 era uma boa seleção, muitos bons jogadores, mas só que a Argentina, nesses 4 anos aí, né, a Argentina não conseguiu dar uma boa rejuvenescida no elenco. Você vai ver, e eles fizeram muitos amistosos questionáveis, assim, contra seleções muito fracas, então é difícil tirar um parâmetro.
Porque, vamos ver aqui, a Argentina jogou com Islândia, Honduras, Zâmbia, Mauritânia nesse ano. Nossa, sinceramente, bem feio, né? E teve aquela ocasião que ia ter um Espanha e Argentina, ia ser um jogo muito bom, né? Pro fundo do time. Pra gente ter uma ideia, não quis jogar nem em condições boas pros dois, né? E acabou que foi jogar contra a Mauritânia. E não fez um bom jogo. Então, sinceramente, eu acho que a Argentina vem forte, né? Óbvio, por ser uma grande seleção. Não sei se chega a decepcionar, porque eu não acho que eles vão ir tão cedo. Pega umas quartas. Mas pra mim não tá entre os principais favoritos. Agora, pode falar aí, Murilo, o que você acha? Bom, eu acho que eu vou um pouco na contramão do que vocês falaram e coloco que a Argentina pode decepcionar. Primeiramente, tinha uma incógnita muito grande se o Messi iria ou não jogar essa Copa do Mundo, mesmo com a preferência do treinador em colocar o Messi para jogar, era uma questão pessoal do Messi. A Argentina aprendeu a jogar sem o Messi e joga melhor quando o Messi está. O problema é que a seleção da Argentina, mesmo fazendo uma excelente campanha nas eliminatórias e indo para a Copa do Mundo muito antes da maioria, e ganhando a Copa América 2024 contra a Colômbia, também é importante colocar isso, como disseram meus companheiros, a Argentina acabou não rejuvenescendo o elenco, né? Envelheceu seus principais jogadores, o Di Maria nem vai jogar a Copa. A Argentina acabou fazendo amistosos muito, muito, muito fracos, não do desempenho, o desempenho da Argentina também, mas o nível das seleções que nem estão na Copa e estão longe de ir para uma Copa do Mundo. A Argentina acabou fazendo amistosos só para iludir o torcedor, diria assim, porque eu acho que se a Argentina pegasse uma seleção minimamente organizada e forte que vai para a Copa, a Argentina sofreria bastante nesses 4 anos que passaram desde que foram campeões do mundo. E eu acho que a Argentina, sem um bom ritmo, de acordo com o nível dos adversários, com a questão do Messi ser uma incógnita, se vai desempenhar ou não bem nessa Copa do Mundo, eu acho que a Argentina pode decepcionar. Não acho que a Argentina cai na fase de grupos, tá? Isso aí é maluquice. Mas a Argentina pode decepcionar no primeiro jogo de mata-mata, pegar uma seleção que está abaixo, se você falar de favoritismo, e acabar caindo porque o nível de enfrentamento da Argentina está muito abaixo esperado e o grupo também não é forte. Então eu acho que a Argentina pode decepcionar. Bom, a gente fecha então o quê? Porque eu colocaria no brigando pela taça. O Heitor colocaria onde? Pode ser no brigando pela taça também. É como eu deixei uma opinião bem diferente, né? Mas isso vai acontecer, tá, galera? Isso vai acontecer de vez em quando, tá? Mas acho que a gente fecha ali no brigando pela taça. Justo. Mas só que eu vou ressaltar aqui. Acho que ainda assim, do brigando pela taça, ela tá Murilo, abaixo de algumas. Agora eu vou ressaltar que o Murilo falou que eu realmente acho uma opinião que faz muito sentido. É o que eu destaquei aqui, né? Que a seleção da Argentina não deu uma boa rejuvenescida, teve níveis de amistosos muito fracos, então pode ter uma surpresa, até na fase de grupos. A Argélia, eu até acho que a Argentina vai ganhar, só que a Áustria pode fazer um jogo difícil, porque a Áustria é uma seleção que já fez bons jogos contra grandes seleções, teve um bom nível de enfrentamento assim, jogou contra boas seleções há alguns tempos, e é uma seleção bem organizada, por mais que não tenha grandes nomes assim. E a Argentina, né, tendo um elenco mais envelhecido, pode ter dificuldades, né? Até questão física mesmo. A gente vê o Messi, que o Messi teve algumas lesões recentemente, né, o jogador mais importante da Argentina. Então eu acho que a opinião do Murilo é bem plausível também. Pronto, perfeito. A Austrália é o seguinte, galera. A Austrália, ela tá em um grupo bem acessível, né, com os Estados Unidos, Paraguai e Turquia. Acho que na visão de todos aqui, a Turquia sendo a equipe mais forte do grupo. Porém, eu acho que mesmo nesse grupo, a Austrália não sei se a Austrália passa de fase. A Austrália pra mim é o candidato aqui pra cair na lanterna, tá? Desse grupo aí. Não sei a opinião dos meus colegas, mas pra mim a Austrália vai ver o Mickey só lá nos Estados Unidos. Essa aqui pode ser até poupar tempo, se vocês quiserem, inclusive. Concordo 100%. Eu só vou falar rápido aqui, porque você compara com as outras seleções do grupo, e a Austrália, você vê o elenco de cada seleção, você vê que a Austrália é mais fraca por muito, assim, comparado até com o Paraguai, que não tem um grande elenco assim. Então eu acho que é poupa tempo. Não vamos nem destacar assim, porque a Austrália é difícil esperar algo deles. O que você acha, Murilo?
Não precisa nem falar muito, rapaziada. A Austrália teve um pouco de azar de pegar o país sede, uma Turquia extremamente de qualidade técnica, extremamente boa, assim, fez uma boa Eurocopa, bons jogos nas eliminatórias e amistosos, e um Paraguai que, para mim, dos sul-americanos, é o mais subestimado, só que no grupo que caiu, é totalmente acessível o Paraguai sonhar até em brigar pela liderança. Não dizendo que isso vai acontecer, mas eu acho que o Paraguai está à frente ainda da Austrália e brigando com os Estados Unidos, porque para mim a Turquia sobra nesse grupo aí. Perfeito. Vamos para a Áustria, então. Mais um integrante do grupo da Argentina. A Áustria, cara, pode sim surpreender, tá? A Áustria tem peças defensivas ali, como o Kevin Danso, que não foi tão bem assim na temporada como o Tottenham, mas é uma peça defensiva significativa. Tem o Alaba também ali, que é uma boa peça defensiva. E tem o Arnautovic lá na frente. É uma seleção que pode vir a surpreender, mas não acho nada demais, assim. É uma seleção bem coadjuvante pra mim. E vocês? Eu concordo. Cara, eu acho que a Áustria... eu e o Heitor falou junto, mas eu concordo aí, eu acho que a Áustria deve ser a segunda do grupo da Argentina. Não que seja um grupo forte, né? Mas a Áustria é melhor que a Argélia e melhor que a Jordânia, então a Áustria deve surpreender no quesito de até fazer um bom jogo contra a Argentina, entendeu? A Áustria pode ser, eu acho que o adversário do grupo que ameaça vencer a Argentina, mas não sei se a seleção da Áustria consegue ir tão longe, mas assim, passar pro mata-mata e jogar bem contra a Argentina já é uma grande surpresa para essa seleção austríaca. Perfeito. Vamos para a formidável geração de ouro da Bélgica, que tem aí sua última chance, né? De ganhar algo, né? Que é a Copa do Mundo. É difícil, é verdade. Tem novas peças na seleção, como o Doku, por exemplo, né? E jogadores ali como o De Bruyne e o Courtois fazendo suas últimas Copas. Cara, eu não sei se eu coloco no brigando pela taça, velho. A seleção belga. Eu vou esperar a opinião de vocês. Podem falar. Não tenho opinião formada sobre a seleção belga. Sim. Coadjuvante. Minha opinião, coadjuvante. É uma boa seleção. Sem dúvida, não dá pra duvidar da capacidade da Bélgica. Você vê os jogos. Os últimos 4 jogos da Bélgica. Goleou os Estados Unidos, empatou com o México, ganhou da Croácia, goleou a Tunísia. Então é uma seleção que a gente sabe que tem capacidade, vai provavelmente amassar as mais fracas. Pegou um grupo bem acessível, assim, né? Irã, Nova Zelândia, tenho certeza que a Bélgica ganha. O Egito talvez um pequeno trabalho. Mas a Bélgica tá bem longe do prime dela, né? Um Lukaku velho, um De Bruyne que veio de uma temporada que foi difícil, né? Teve uma lesão bem grave. Tem bons novos jogadores, feito o Doku e alguns outros nomes. Mas é isso, eu acho coadjuvante. Sinceramente, não vejo eles fazendo um bom trabalho contra uma seleção mais forte, assim, mais favorita. Perfeito. Murichou? Bom, eu vou passar aqui a concordar com o Heitor e com o Dejagol como coadjuvante, porque a geração belga de ouro já envelheceu, né? De Bruyne, Lukaku, alguns nem estão mais lá, o Courtois tá lá ainda, um dos melhores goleiros do mundo. E renovaram, né? Renovaram o elenco, tem o Tielemans, que para mim é um jogador interessantíssimo. Tem alguns nomes o Doku, que para mim é talvez o melhor jogador dessa equipe da Bélgica, mas é uma seleção que não passa confiança de ser favorita ou de brigar de verdade pela taça, né? Vai acabar ali, talvez passando em primeiro do seu grupo e chegando numa fase legal de Copa do Mundo, né? De mata-mata, mas não vai passar muito daí, tem seleções que estão muito à frente da Bélgica ainda, e a Bélgica vai acabar sendo uma grande coadjuvante, o que não tá ruim para essa geração, tá? Não tá ruim para essa geração, que vai perder os principais nomes para a próxima Copa, mas pode se renovar e quem sabe aí brigar por novos títulos, mas eu acho que para essa Copa, coadjuvante na certa. Bom, vamos pro debate principal, né? Vamos para nossa nação, né? Seleção brasileira que chega com inúmeras dúvidas para a Copa do Mundo, né? O Ancelotti, que não tem um estilo de jogo bem definido, assim. A seleção brasileira, dentre as seleções da Copa, é uma das mais difíceis de se analisar, né? Tem algumas semelhanças em quesito analisar a seleção com a seleção dos Estados Unidos, de mudar toda hora. O Ancelotti muda toda hora, não tem muito como saber como o Ancelotti vai jogar, né? Esse 4-2-4, que não é bem um 4-2-4 quando o Matheus Cunha joga, por exemplo, que ele baixa para ser o 10, e um Vini Júnior que corta muito mais pro centro, né? Fica muito mais de referência. É uma seleção
com muitas dúvidas, cara. Muitas dúvidas, mas é a maior seleção do mundo. É a maior campeã da Copa do Mundo. Então, cara, olha, eu não acho que não é favorita, mas deixar o Brasil longe do brigando pela taça é um pouquinho de crime. Que vocês? Queria começar aqui falando do Brasil. Vejo meu amigo Heitor. Se me permitir? Calma, então vamos lá. Pode falar. Eu acho que o Brasil, rapaziada, que tá vendo aqui, e a rapaziada que tá comigo no VDO, o Brasil tá longe de ser não tá longe de ser favorito, mas assim, tá abaixo dos favoritos, porque o Brasil acabou tendo um ciclo decepcionante, né? Trocou de treinador 4 vezes, teve muita lesão, inclusive a lesão do Neymar lá em 2023, que abalou o psicológico do time. E o Brasil o Brasil que jogava com o Neymar era dependente do Neymar ainda. Era o Brasil do Diniz. O Brasil do Dorival já tinha promessa de ser dependente do Neymar, e a lesão do Neymar era, claro, gravíssima. O Dorival acabou fazendo um trabalho bem mediano para baixo. E depois de muita enrolação, chegou o Carlo Ancelotti com 1 ano de trabalho só. Acaba que esse treinador não tem um esquema de jogo definido como o Zidane chegou, até porque ele tem pouco tempo de trabalho, né? Mas eu acho que o que vai prevalecer na Copa é o 4-3-3, mudando no segundo tempo numa fase ofensiva para o 4-2-4. E aí nós temos um Brasil muito ofensivo, jogadores que estão brigando para ser melhores do mundo todo ano, como Vinícius Júnior, Rafinha. Tem o Casemiro, que é um dos melhores meio-campistas do mundo, pelo menos a nível de clube. Algumas baixas muito importantes, como o Wesley, que para mim é uma pena não estar jogando essa Copa do Mundo pela lesão que ele sofreu no amistoso. E os problemas defensivos. Porém, mesmo assim, o grupo do Brasil, o elenco do Brasil, tem força para brigar ainda com grandes seleções. E não dá para colocar o Brasil como coadjuvante, porque o Brasil sempre chega forte em Copa do Mundo. Pelo menos na Copa, o Brasil sempre chega em peso, consegue fazer ali um desempenho legal contra a maioria das seleções, e tem também o peso de ser a maior seleção do mundo. Então eu colocaria o Brasil como briga pelo título, não necessariamente uma favorita, mas briga pelo título acima da Bélgica, sim, na minha opinião. Certo. Eu vou complementar aqui o que vocês falaram sobre o Brasil. Cara, o Brasil... É difícil o Brasil não entrar em uma Copa como favorito. Eu acho que desde o primeiro título que o Brasil teve, não teve uma Copa que o Brasil não fosse um dos favoritos ao título, né? Ou brigasse pela taça. Só que você vai ver, esse Brasil que a gente vê hoje é um dos piores que a gente vê em muito tempo, assim. Acho que desde aquela época caótica, né? 14, que teve aquilo tudo, a gente não vê um Brasil tão desorganizado e perdido. Eu acho que o Brasil é meio preocupante, assim. Porque se o Brasil tivesse um modelo de jogo definido, teria mais confiança de poder fazer um bom jogo contra a França, a Espanha, assim, ter chance de se classificar. Só que o Brasil é um futebol muito pobre, assim, muito pouco dominante contra times fracos, assim. Aí a gente meteu 6-2 no Panamá, mas só que não fez um grande jogo, assim, no primeiro tempo. O segundo tempo foi bom, até, né? Os reservas jogaram bem. E eu acho, assim, candidato à taça, como sempre. Só que é difícil confiar, né, em um jogo contra a França, por exemplo, que esse time vai desempenhar com essa tática estranha, assim. Por muita pouca coisa definida nesse time. Nem os titulares estão bem definidos ainda. Então é isso aí, eu acho. Candidato à taça. Perfeito. Bom, seleção canadense é complicado. Seleção canadense aqui agora. É uma seleção que tem umas dinâmicas muito, muito divertidas de se ver jogar. É uma seleção que gosta de pressionar lá em cima. É uma seleção, se você analisa bem, é uma seleção que gosta muito de dar a bola para o adversário, para pressionar o adversário. Define suas jogadas muito rápidos, cara. Muito rápidas, né? Então eu acho que provavelmente é no surpresa. E se forçar um pouquinho, dá para até colocar no coadjuvante. Mas eu acho que talvez seja forçar um pouquinho demais. Mas a seleção do Canadá, eu garanto aqui que pelo menos eu acho que ela passa na fase de grupos, ainda mais sendo um grupo tranquilo, né? Muitos na internet apelidaram de grupo da vida, o grupo da seleção canadense. Quero a opinião de vocês. Sobre o Canadá, eu acho que, né, a questão de ser país sede pesa muito aí, né? Os caras vão ter mais motivação, vai ter a torcida. Então, o Canadá é uma seleção que tem qualidades, virtudes. O que
que dificulta um pouco, né, é que por ser sede, eles fizeram a maioria dos jogos amistosos, né? Não tiveram grandes oportunidades, tirando lá a Copa da CONCACAF. E tem uma seleção que eu acho que passa da fase de grupos. Talvez possa até brigar com a Suíça, porque a Suíça não é uma grande potência, nem ainda mais estando em casa. Então eu acho que pode surpreender, né? Porque país sede sempre tem um potencial de surpreender a mais. Assim, né? Que eles jogam com a alma, com vontade, pelo povo. Então, eu acho que pode surpreender. Tem bons nomes, inclusive, né? É uma seleção que está evoluindo muito, se você for olhar. Agora, David. Se você for pensar assim, o Canadá, o que era o Canadá há 10 anos atrás? O tanto que os caras evoluíram. Hoje, por exemplo, né, em comparação, você consegue comparar com a decadência do México. Hoje a seleção do Canadá vale mais que a do México, por exemplo. Pra você ver como é que tá mudando as coisas. E eles conseguem competir contra México e Estados Unidos, ao invés de ser um saco de pancadas, como era antigamente. Então, sim, podem surpreender. O que você acha, Murilo? Bom, eu vou concordar com vocês, não posso surpreender. Claro que ser país sede interfere muito no desempenho das equipes, por estarem jogando em casa, conhecer o gramado. Estar perto da torcida, né, isso dá uma confiança a mais. Acho que o Catar é uma das grandes exceções dessa nossa definição. O Canadá, cara, vai passar de fase, na minha visão, até porque os adversários do grupo, tirando a Suíça, não são adversários muito fortes que vão fazer um grande inferno na vida do Canadá. E eu nem sei se a Suíça também tem essa potência toda para ser uma pedra no sapato. Eu diria que o Canadá pode surpreender, porque vai chegar o mata-mata, na minha visão, por ser país sede. E quem sabe o Canadá não faz um jogo difícil, um grande jogo contra alguma seleção grande, e no místico do futebol consegue eliminar uma grande seleção, e aí ser uma surpresa gigantesca, porque o Canadá é pouco visado para chegar numas oitavas de final, por exemplo, até pelo chaveamento que pode cair no mata-mata. Então, eu diria que o Canadá pode surpreender, passando da fase de grupo, fazendo um grande jogo aí, no primeiro mata-mata, pelo menos. Bom, vamos aqui então para a seleção, para a primeira seleção estreante desse vídeo aqui, dessa tier list, que é o Cabo Verde. Cabo Verde que caiu em um grupo com Espanha e Uruguai. Porém, tem a Arábia Saudita, que ali é o jogo que Cabo Verde bate testa. Mas, honestamente, mesmo se Cabo Verde vir a ganhar esse jogo da Arábia Saudita, que pra mim, eu acho a Arábia Saudita até favorita pra esse jogo. Cabo Verde não suportaria o mata-mata. Então, pra mim, apesar de ter até minha torcida, né, os caras falam português também, vai ver o Mickey, né? Alguém tem alguma opinião diferente? Eu tô contigo, eu realmente acho que vai ver o Mickey. Só que, né, a questão, se conseguirem ganhar da Arábia Saudita, tem uma chance pequena, assim, né, de pegar os 16 avos. Então pode acabar surpreendendo por conta que o elenco deles talvez seja mesmo nível mais forte que a Arábia Saudita, mas só que a tendência é ser eliminado. Difícil. Mas não é a pior seleção da Copa, bem longe. Não, tem pior, não é a pior. Não é. Bom, Colômbia. Eu acho que é... Perdão. Foi todo mundo junto. Vai, pode falar. Todo mundo... Fala. Murichou? Show. Eu acho que a experiência da Arábia Saudita vai acabar até pesando nesse confronto de briga por terceiro lugar, porque eu não vejo a vaga de primeiro e segundo saindo de Uruguai e Espanha, tá? Não vejo uma zebra deste tamanho neste grupo. Por isso que eu acho que, infelizmente, nosso tubarão azul vai ver o Mickey. Pois é. Agora sim, Colômbia, cara. A seleção colombiana que vem aí, né, com um dos protagonistas da temporada, né, o Luiz Dias. Cara, uma grande contratação do Bayern que deu muito certo, né? E foi até cogitado, não ganhar a bola de ouro, mas um top 10, top 5 ali chegou a ser cogitado. Tá sendo até hoje, né? Vai depender muito da Copa dele. Tem também o Luis Soares, né, que não é o mesmo, obviamente, mas é um centroavante que tá muito bem também, né? Além de outros nomes da seleção que, pra mim, eu não sei, eu fico entre coadjuvante e surpresa, né? Aquele clássico entre coadjuvante e surpresa. Queria a opinião de vocês. Coadjuvante.
porque ela tá acima da maioria dos que podem surpreender. Assim, é uma seleção qualificada, com bons nomes, que tem resultados, por mais que não tenha ganhado títulos recentemente. E é uma seleção que, contra Brasil, Argentina, Uruguai, sempre dá muito trabalho. Então, coadjuvante não é candidato a título, está bem longe ainda. Né? É difícil competir com as principais potências, mas só que tem condição de fazer bons jogos. Por exemplo, dar trabalho para Portugal. Então, acho que coadjuvante. E você, Murilo, o que acha? Bom, vou concordar com o Heitor aqui, porque eu acho que a Colômbia, inclusive, junto com a Bélgica, que vai entrar em coadjuvante, eu acho que a Colômbia até tem condição de ir mais longe que a Bélgica na Copa do Mundo. Questão de chaveamento e até dos jogadores principais. Como disse o Dajagol, o Luiz Dias é um dos melhores da temporada. Abismal. O que fez o Luiz Dias nessa temporada foi gigante. E eu acho, cara, que além de dar trabalho para Portugal, como falou o nosso amigo Heitor, a Colômbia pode dar trabalho a outras seleções menos favoritas que Portugal e buscar aí umas quartas de final, por exemplo. Não seria nenhuma loucura. A Colômbia também já tem experiência em Copa do Mundo. A Colômbia é uma seleção que, beleza, recentemente acabou perdendo amistoso para os reservas da França lá em março, o que prova que ainda está abaixo das favoritas. Mas a seleção da Colômbia tem um time interessante, um coletivo muito legal para se assistir, e é um time que não pode se deixar subestimar, porque aqui na América do Sul fez uma grande campanha de eliminatórias, perdeu para a Argentina, né? Perdeu para a Argentina nas eliminatórias, mas fez jogos duros contra o Brasil, Equador, Uruguai, e inclusive a Colômbia foi vice-campeã da Copa América, né? Perdeu só para a Argentina na prorrogação, o que mostra que ainda tem um pouco de força para brigar nos grandes momentos, e tem o James Rodrigues, que invoca o super Saiyajin quando o assunto é seleção, né? O cara consegue brilhar com a camisa da Colômbia, e é claro que a Copa do Mundo mais uma oportunidade para ele demonstrar essa capacidade que ele tem pela seleção nessa última Copa dele pela Colômbia. Bom, vamos passar aqui então para uma das minhas opiniões polêmicas. A Croácia, cara. Vamos lá. A Croácia tem um grupo que é um grupo muito traiçoeiro, né? Com Inglaterra e Gana ali, com o Panamá também. É um grupo muito traiçoeiro. Porque a Croácia é incógnita, né? A gente que fez um jogo... um segundo tempo muito ruim contra o Brasil, né? O primeiro... inverti. Um primeiro tempo muito ruim. O segundo a Croácia foi até bem. Fez também ali, cara, um jogo ruim contra a Bélgica. E fez um jogo bem mediano contra a Eslovênia. A Croácia, que vem sendo aí a sensação dos últimos anos em Copa do Mundo, eu não sei. Eu acho que ou é coadjuvante ou vem pra decepção. Eu não sei se meus amigos vão concordar comigo, mas assim, tem ali na zaga a revelação do campeonato alemão, né, que é o Vuskovic. Tem também o Gvardiol, que é mais jovem, porém, quando você vai indo mais pra frente, Modric, Kovacic, o Perisic, né, que faz mais essa meia esquerda na seleção da Croácia, são peças envelhecidas, né, cara? Então, eu não sei, a Croácia tem um cheirinho de decepção na minha visão, mas também não seria um absurdo colocar ele no coadjuvante. O que vocês acham, meus amigos? Eu não sei se eu trataria a Croácia como decepção, se ela cair nos 16avos, 8avos. É meio difícil esperar muito da Croácia, porque eles são um país pequeno, tiveram uma geração muito boa, mas só que o elenco deles deu alguma rejuvenescida, né? Surgiram bons nomes, como o Gvardiol, o Vuskovic, mas só que eu não sei se eu espero muito da Croácia. Seria muito surpresa se eles chegassem em quartas, por exemplo, com o atual nível deles. Eles não têm muito nível para isso, mas eu acho. E sobre o grupo, tem Gana e Panamá, eu acho que a Croácia passa em segundo com tranquilidade, assim. Porque a seleção do Panamá, como a gente sabe, é uma seleção com bastante limitação, bem fraca. E Gana, por mais que tenha bons jogadores, Gana tá bizarro o que tá acontecendo com a Gana, porque a seleção de Gana tá bem fraca o desempenho. Recentemente tomou 5-1 para a Áustria, por exemplo, para você ter noção, né, que é uma seleção mais fraca que a Croácia. Então, eu acho que eu colocaria como coadjuvante, porque é literalmente um coadjuvante. Você não espera nada de muito ruim, mas também não vai esperar nada de muito bom deles. É um grupo que tá todo mundo mal, né? Eu acho que vai acabar
Eu acho que vai acabar caindo com o coadjuvante a Croácia, mas eu gostaria de dizer que a Croácia vai decepcionar. Por quê? A Croácia foi segundo e terceiro colocado das últimas 2 Copas do Mundo, eliminando o Brasil, eliminando Inglaterra. Então, fez campanhas muito boas aí contra as seleções favoritas no confronto. A Croácia fez amistosos bem questionáveis nessas últimas datas FIFA, é verdade, mas qual a expectativa que tem da maioria das pessoas? Que vai brigar para ser segundo colocado, porque a Inglaterra, pela lógica, e a maioria das pessoas vai ser primeiro colocado, e a Croácia deve ganhar até de Gana e Panamá, para a opinião das pessoas. Eu já acho que mesmo a Gana não estando no melhor nível, a melhor seleção ganesa, eu não sei nem se é ganesa que fala, a melhor seleção de Gana da história, eu acho que a Croácia ainda pode fazer um jogo muito ruim contra a Gana. E assim, ruim mesmo, ruim de assistir. Por isso que eu acho que a Croácia, que está com uma expectativa bem alta pela maioria das pessoas, vai decepcionar. Não sei se cai na fase de grupos, mas para mim a Croácia vai ter um desempenho bem medíocre nessa Copa. Então, para mim, eu acho que a Croácia decepciona. Mas como o Dejagu colocou decepção coadjuvante e Heitor coadjuvante, a Croácia aí vai cair em coadjuvante na nossa lista. Pronto, perfeito. É justo, eu acho. Dá pra ficar ali no coadjuvante. Ela tá entre os dois. Sim, dá pra ficar ali nesse meio tempo. Dá pra gente colocar em último no coadjuvante ali, não tem problema não. Aqui poupa tempo, né? Curação. Não o Catar, não? O Catar tá mais pra baixo. É porque tá com o que o Catar? Ele tá com o quê? Ah, tá. Tá com o quê, né? Bom, Curação é aquela seleção que todo mundo gosta. Curaçao, hein? Curaçao. É aquela seleção que todo mundo gosta. Mas todo mundo sabe o destino final dela. Né? Deu pena dele. Sim, é uma seleção. Poupa tempo. Então, poupa tempo, mas é uma seleção que tem uma história bacana. Que eu não vou mentir pra vocês podem me julgar aqui, porque muitos brasileiros gostam da Jamaica, né? Mas eu torci muito pra Curaçao ir pra Copa. Mas infelizmente deram azar no grupo, né? Mesmo se dessem sorte, já seria muito difícil de passar. Mas deram azar no grupo. Acho que o Curação vai sim, a Mickey. Eu acho que eu nem preciso perguntar aqui pro Murilo e pro Heitor. Pode passar. Não tem... Caio tá aqui em espírito. Espírito Caio tá aqui. O nosso outro membro do Gol de Trivela. Cara, é triste, né? Que é uma seleção que chegou humilde, de ônibus. É uma seleção que teve um embarque muito legal, muito apoiado em uma questão religiosa ali pela sua população. É uma história bem tocante, mas infelizmente não vai a lugar nenhum, né? Enfim. Ou não, né? Futebol não é ciência exata, mas a gente sabe que provavelmente não vai dar em nada. Eu vou destacar o grupo deles aqui rapidinho, porque... Já pode ir... A questão, né, é que o grupo deles foi muito azar, assim, né? Equador, pode engatar o Equador já, tá? Costa do Marfim. É o próximo. E Alemanha. Então complicado. Porque é uma boa geração do Equador, muito boa. Deve duvidar uma das melhores da história do Equador, assim. Porque o Equador nunca foi grande coisa. Uma geração da Costa do Marfim, você vê a seleção da Costa do Marfim, muitos bons jogadores também. E a Alemanha, que é a Alemanha, né? Dispensa comentários, independente, né, das últimas 2 Copas, eu acho que a Alemanha nessa Copa vem bem mais forte. É o Equador o próximo? Sim, pode. Eu tô falando pra você puxar ele já. Já pra falar do Equador já. Ah, tá. Então vamos pro Equador. Agora, o Equador, eu acho que uma seleção que merece um destaque aqui, porque o Equador é uma seleção que não é uma seleção absurda, tem grandes nomes, sim. É um trabalho coletivo muito bem feito. Pátio, Caicedo e Hincapié. Aí você vê, o Equador, você não coloca o Equador como uma seleção ainda mais forte, porque o ataque deles limita muito, né? Tem um Ener Valencia velho no ataque, né? Que o Ener Valencia, a gente sabe como é que o Ener Valencia é pipoqueiro, mas pelo Equador ele desempenha bem mais. Tem o Plata, né? Que é ok, né? Mas só que no Flamengo mesmo, muitas vezes ele irrita. E tem alguns jogadores que você questiona, assim, que você vê que o nível do Equador podia ser melhor, porque o Equador tem muitos jogadores com potencial. Você vê, por exemplo, eles convocam o Minda do Atlético Mineiro, que é um jogador ok pro Brasil, mas com todo respeito, você vai ver. Vai ser difícil, jogando contra seleções fortes, esse ataque arrumar alguma coisa. Então o Equador, eu coloco como pode surpreender. Pode surpreender? Talvez mereça até um coadjuvante, porque isso o Equador, esse desempenho deles... Eu fecho o coadjuvante. Só vou terminar de falar aqui. Eu só vou falar aqui porque você vê, eles não perderam há 2 anos, não é? Que eles estão a se perder. Foram 11 empates e 8 vitórias.
Então, é um desempenho bom para o Equador ainda, que você vê que não tinha muita transição. É interessante. Aí eu vou destacar alguns jogos aqui. Né, empatou com a Holanda jogando bem, dando trabalho. Empatou com o Marrocos, que foi surpresa da última Copa. Então, eu vou deixar para vocês decidirem aí se pode surpreender ou é coadjuvante. Eu fecho coadjuvante. Bom, eu vou fechar coadjuvante com vocês, porque eu acho que a geração do Equador, pelo menos no meio campo, é sensacional. A gente tem um Caicedo, que é um dos melhores volantes da Premier League, um cara muito constante. Eu acho que ele chegou no Chelsea sendo muito criticado pelo valor, mas eu acho que ele se provou, é um dos únicos jogadores daquele Chelsea bilionário que gastou dinheiro, que o jogador caro que se provou no Chelsea. Tem uma seleção que com certeza vai brigar com a Alemanha até para um segundo colocado. Tem a Costa do Marfim que não dá pra gente subestimar. Aí falou da Costa do Marfim, cara? Ainda não. Na Tá mais pra trás, não. é porque tá em inglês, eu acho. Mas enfim, a gente sabe que essa seleção da Costa do Marfim fez um bom jogo contra os reservas da França, né, que foi os reservas no segundo tempo, mas isso não tira o mérito da seleção da Costa do Marfim ter feito um jogo bem competitivo. E o Equador, ele tem o melhor jogador da sua equipe, Gonzalo Plata, tem um bom nível aí no futebol brasileiro, né? É um jogador que, graças a Deus, faz pouca raiva no Flamengo. Não sabemos se no nível de Copa do Mundo ele pode fazer bons jogos. E a gente tem o Ricapé do Arsenal, que foi até... não sei se ele foi titular na final, eu posso estar enganado. Foi, eu acho. Mas eu acho que ele foi titular na final, ou não. Foi. Foi ele e o Mosquito. Ele até teve cãibra no final. Isso. Sim, e assim, um jogador que também está no bom nível do futebol inglês, o mais alto futebol das ligas europeias. Então o Equador tem uma seleção suficiente para brigar ali e pode ser um coadjuvante, por quê? Das seleções sul-americanas. Porque o que a gente espera mesmo, rapaziada, é que europeus e sul-americanos vão bem. Africanos, asiáticos e outras seleções, a gente espera que possa surpreender, né? A depender do nível de como estão essas seleções de outros continentes. Dos sul-americanos, o Equador foi o segundo colocado das eliminatórias e está 19 jogos sem perder. Então eu acho que tem que dar uma moral para o Equador, então o coadjuvante. Merece. Não vou nem estender muito aqui, né? Então, corretíssimos. Vamos pro Egito, então. O Egito, cara, que... deixa eu só relembrar o grupo do Egito. São muitos grupos, cara. Eu não gravei todos de cabeça ainda. É um grupo que dá pro Egito ali passar sem precisar do terceiro lugar, né? O briga com o Irã ali pelo terceiro lugar, pelo segundo lugar, perdão. É um grupo bem fraco, né? Que o Egito pode vir... Cara, é porque... seria meio que dentro do esperado, mas... É uma seleção que, se pegar um caminho ali de ficar em segundo, pegar um adversário um pouco mais fraco no mata-mata, pode vir a surpreender. Eu acho que tinha que ter mais uma categoria. Pronto. Tinha que ter uma categoria meio que para uma seleção que você não espera nem que vá para passear e nem que seja pode surpreender. Vou criar aqui agora, dentro do esperado. Seleção nota 6, que vai passar na média. Seleção nota 6. Talvez até nota 5. Gostei, seleção nota 6, gostei. Pronto. Vão passar de fase, mas não vai fazer mais nada, entendeu? Mas é o esperado passar de fase. Seria uma grande decepção o Egito não passar em segundo lugar, na minha humilde opinião. Com Irã e Nova Zelândia no grupo. Se o Egito chegar a não passar em segundo, é uma decepção. Uma decepção porque se espera no grupo. Não se espera do Egito na Copa. Agora, o Egito, eu acho que a gente pode ser rápido, né? Essa questão aí. O Egito, eu vou falar brevemente. O Egito, a gente passando pro mata-mata, não vai muito longe, isso aí é evidente. Dificilmente vai acontecer um milagre. Só que o Egito por exemplo, se você for pegar Nova Zelândia e Irã, o Egito é bem mais forte, assim, que eles. Por exemplo, a seleção do Irã é bem limitada, assim, por mais que na Ásia seja uma seleção competitiva. Se o Egito fizer o dever de casa, eles conseguem ganhar do Irã. Sem grande susto. Porque o Irã vai ter muitas dificuldades assim, de locomoção, né? A questão toda não vai ter torcida. E eles, vocês sabem, né, que eles vão ter que treinar no México, né? Por conta do visto. Então eles vão ter que fazer. Por causa dos Estados Unidos. Difícil. Por conta do senhor Trump. Vai ser complicado.
pro Irã. Então, o Egito é uma seleção meio meh. A gente não vai esperar muita coisa, nem negativa nem positiva deles. Perfeito. Bom, É isso. Próximo. vamos lá. Aqui é outra incógnita. Que aqui eu acho que vai ser a que vai inaugurar uma categoria aqui. Essa seleção inglesa, não sei, velho. Não sei. É a primeira grande competição de Thomas Tuchel. É uma convocação que, beleza. Se você olhar pela temporada, é até justificável o Arnold, por exemplo, ficar fora. Agora, cara, eu não sei, é uma seleção que não joga bem. Henderson convocado, idoso já. Então, é uma seleção que eu colocaria no decepcionar. No decepção, a Inglaterra aqui pode inaugurar. Eu não sei aqui, meus amigos, mas eu iria com decepção pra Inglaterra. Não sei vocês. É porque se a gente pegar a última Copa, o que se esperava da Inglaterra? Tinha muita gente achando que a Inglaterra ia ser uma grande decepção, assim. Que ia passar vexame, o que no caso não aconteceu. Então, a Inglaterra, eu acho que muito pela capacidade dos atletas, eles vão pegar umas quartas. Só que a Inglaterra, eu acho que a Inglaterra tá. Talvez. Só que a Inglaterra, eu acho, né, muito pela qualidade, ela por exemplo, fica acima de Bélgica, algumas seleções, Croácia, a própria Colômbia, muito por conta da qualidade. Agora, se a gente for ver, né, que o Tuchel é um treinador qualificado, mas tem as polêmicas lá, comparado com o Southgate, que matou a geração inglesa, e talvez a geração inglesa só não tenha ganho algum grande título por conta dele, tem alguma chance deles fazerem uma Copa interessante, eliminar alguma outra seleção boa. Por exemplo, se tiver um Inglaterra e Brasil, eu vejo um jogo muito difícil, chato, até feio pela fase das duas equipes, que é um jogo que tem muita cara, por exemplo, pode dar a Inglaterra nos pênaltis, porque o tempo normal tem cara das duas seleções agredirem a bola. Então, talvez até desse para colocar como candidato ao título pela qualidade, não pelo futebol. Eu não sei definir aqui, a Inglaterra é muito difícil. Eu acho que a Inglaterra merecia uma parte da tier list só para ela. Imprevisível. Porque a gente não tá conseguindo definir, é muito difícil na Inglaterra. Tá, então... Não, eu vou juntar o Egito nesse imprevisível também. Eu vou tirar o passando de fase tá bom pra imprevisível, que o Egito também pode ser imprevisível. Faz sentido. Perfeito. Cara, porque a Inglaterra, ela gira em torno de um único nome. Harry Kane. É só o Harry Kane que bota a Inglaterra minimamente entre uma brigando pelo título, aí você vê o resto da seleção não no nome individual, porque nomes individuais da Inglaterra tá bem servida, mas como joga essa Inglaterra. Eu acho que o nível dos amistosos também não foram, esses últimos, né? Não foram inspiradores. Costa Rica e Nova Zelândia. Então, a Inglaterra é uma incógnita, é maior que o Brasil, uma incógnita maior que o Brasil, maior que a Croácia. É uma seleção que vai fazer raiva ao torcedor, mas pode fazer alegria, porque tem Harry Kane. É só isso que destaca a Inglaterra. Porque é uma seleção muito bagunçada de ideias. Porque o elenco, mesmo sem Arnold, mesmo sem o Maguire, mesmo sem o excelente Wharton, é uma seleção que ainda pode fazer uma boa campanha. Então vocês fecham um brigando pela taça ou imprevisível? Imprevisível para a nossa querida Inglaterra. Vamos para a França, né? Poupa tempo. Favorita. Candidata favorita, né? Favorita. Favorita. Talvez favorito. Poupa tempo. Primeira ou segunda favorita. Favorita. Poupa tempo aí. Vamos pra seleção alemã, cara. Essa aí vai dar discussão. Essa tem discussão. Porque pra mim é uma seleção que pode surpreender, velho. Mas eu acho que a Alemanha eu vou deixar vocês jogarem os argumentos na mesa aí. Não, pra mim, sendo sincero por aqui, se você for olhar aqui, a Alemanha poderia ser até candidata ao título, porque a Alemanha, a gente olha, nos últimos anos a Alemanha está tendo uma evolução comparado com a decadência que teve nas últimas duas Copas, vexames. Teve alguma evolução, porque você vê, na Euro,
Na Euro, por exemplo, você vê aquele jogo que teve Alemanha e Espanha. Jogo dificílimo. A Alemanha Foi roubada. até que jogou melhor. Foi roubada em casa. Inacreditável, né? Se tivesse passado, eu diria até que se a Alemanha fosse campeã, não seria surpresa nenhuma, ainda mais em casa. Detalhe, é uma Alemanha que vem de 9 vitórias seguidas. Perfeito. Vou ser sincero. Candidata ao título, muito pela camisa que a Alemanha representa. Difícil a Alemanha decepcionar, igual as duas últimas Copas. Então eles não vão decepcionar 3 Copas. Eu acho que pega quartas, talvez. Pronto. Se não pegar uma França antes ou algo assim. Briga pela taça. Eu acho que eu vou fechar com o Heitor de candidato ao título, porque a Alemanha, cara, primeiro pesa a camisa, né? Eu sei que a gente zoou muito a Alemanha nas últimas 2 Copas por terem caído na fase de grupos com seleções ridículas. Coreia do Sul do Som, a Costa Rica, né, que não ganhou da Alemanha, mas naquele jogo a Alemanha foi eliminada pelo saldo de gols, porque a Espanha meteu 7 gols. Quem diria, hein? Quem diria que a Alemanha seria eliminada por causa de 7 gols? Mas é isso. E eu acho que a Alemanha, cara, tem um histórico recente muito bom, né? A troca de treinador fez bem para a Alemanha, né? Depois do Hans Flick, que está muito bem no Barcelona. Fez bem para a Alemanha e a Alemanha conseguiu uma nova geração com alguns nomes antigos, mas uma geração muito capaz. O Imetia é um baita meio-campista, na minha opinião. Tem o Havertz, que é um atacante surpreendente, que pode estar mal aqui, mas melhorar do nada e tá bem na Alemanha. O Manuel Neuer nunca é um goleiro, você pode descartar esse miserável de 40 anos, porque ele sempre pode fazer grandes atuações. Então, eu diria que a Alemanha é candidata ao título muito por esses mini fatores que vão contribuindo. E o grupo da Alemanha, a Alemanha passa como primeiro lugar. Eu acho que só se a Alemanha decepcionar mesmo. O jogo... A Alemanha tá bem encaminhada. E o chaveamento da Alemanha... Eu diria que para passar de fase é tranquilo, Lucien, né? Muito por ter o Curaçao no grupo, que eles vão meter uma goleada, provavelmente. Vai garantir a vaga. Só que eles pegaram... mas só que eles têm a questão que as duas seleções que eles pegaram não são boas, Equador e Costa do Marfim. São seleções traiçoeiras. E como diria muitos flamenguistas, o Neuer não tá pronto para o que o Plata vai fazer nesse Equador e Alemanha. Vamos ver. Tá. Vamos ver. Aqui eu acho que a gente abre... No Super Mundial não, mas na Copa do Mundo... Eu acho que aqui a gente abre o quadro da Plata decepção. artilheiro! Mas pô, se o Plata... Imagina o Plata foi o gol de cavadinha no Neuer. Plata de cavadinha, que golaço! E o Neuer caiu. O Heitor gosta do Plata. Então... Eu gosto do Plata. Será? Por que será? O Heitor é fã. Enfim. Eu não sou flamenguista, mas eu gosto do Plata. Enfim. Vai, próxima seleção. Desculpa se tem algum do Atlético Mineiro assistindo aí. Enfim. Seleção de Gana. É uma seleção que pode, pra mim, é decepção. Por quê? Quando saíram os grupos e a Gana não tava nessa draga que ela tá hoje, a gente pensou, pô, a Gana briga pau a pau ali com a Croácia pela segunda colocação. Só que aí, cara, tem uns amistosos muito feios da seleção de Gana. Muito 5 contra a Áustria. Então, tomaram 5 contra a Áustria. Muito feios. Nossa. Então, pra mim, a Gana decepciona. Eu tenho minhas dúvidas se a Gana ganha do Panamá. O Panamá fechando muito a casinha ali. Tem chance ali do Panamá invocar um Auckland da vida no Mundial e segurar um empate. Não duvidaria o Panamá fazer isso. Por isso eu vou com decepção de Gana. Alguém tem algum argumento contra? Alguém quer falar? Eu acho que ninguém discorda pelo futebol horrível de Gana. Eu só vou ressaltar aqui, porque Gana e Panamá tem cara de ser um jogo feio, pode até sair bastantes gols assim, pela defesa de Gana ser ridícula. Poderia ser até, por exemplo, 3-2 para Gana sofrido assim. Aí Gana, eventualmente, né, por essa vitória, pode acabar passando. Mas só que primeira seleção no mata-mata vai levar uma traulitada, qualquer uma. Acho que qualquer seleção que tem a capacidade de passar e pegar a Gana tá feliz. Perfeito. Bom, aqui a gente vai... Gana Quer concluir, Murilo? Pode ir. Tá. Não, pode ir. Vai. Aqui a gente vem para 2 poupa-tempo, né? Haiti e Irã, né? Aqui, 2 poupa-tempo. Haiti
Haiti talvez seja uma das mais fracas da Copa. Sim. Vai ver o Mickey e o Irã não tem capacidade para passar entre os terceiros. Não. Vai ver o Mickey também. Talvez o Irã tenha, pô. Tem a Nova Zelândia no grupo. Mas pra mim os dois é ver o Mickey, porque pegar qualquer time nas oitavas, nos 16 avos é porrada. Então, vai ver o Mickey, tá bom, rapaziada? Não, o Irã. O Irã nem o Mickey vai ver, né? Porque não pode. O Irã vai ver o Chaves, o Irã, velho. Nem o Haiti vai ver o Mickey se depender do Trump. Imigração. Aqui. Mas o Irã, eu vou ser sincero, o Irã, comparado com a Nova Zelândia, não é nem muito melhor que a Nova Zelândia. Ele só tem mais maturidade mesmo, porque o elenco dos dois é bem fraquinho. Eu acho até que a Nova Zelândia pode surpreender nesse jogo, porque o Irã vai estar muito cansado, né? Porque o Trump tá acabando com o Irã. Só um adendo. Várias vezes. O Haiti deu 4-0 na Nova Zelândia esses dias, tá? Daqui a pouco a gente chega na Nova Zelândia. É verdade. Não subestime o Haiti. Quando o Haiti ganhar do Marrocos, vocês vão ficar chocados. Pra mim, a Nova Zelândia talvez seja a pior seleção da Copa, mas já a gente chega lá. Enfim, a Costa do Marfim. Essa pode surpreender, na minha opinião. Sim, pode surpreender. Pra mim tá abaixo aqui de todas as 5 da coadjuvante, mas pode surpreender. Tem E esse jogo, Costa do Marfim e Equador, eu acho que vai ser um bom jogo, assim. Porque o Equador pegou um adversário difícil, que tem bons jogadores, que vem em boa fase. Então eu acho que vai ser um jogo muito bom, assim, pra quem quer acompanhar a Copa, né? Pra quem tá ligado na referência, destaques. Um jogo pegar a Turquia e Geórgia, um jogo que ninguém dava nada, foi o melhor jogo da Euro de 2024, por exemplo. Pode vir a ser o melhor jogo da Copa. Um jogaço, aquele jogo ali é um jogaço. Turquia e Geórgia, um jogaço. Quanto foi Turquia e Geórgia 3-1 pra Turquia. Mas foi 3-1 porque os caras... 3-1 pra Turquia, porque o goleiro da Geórgia também saiu, aí era pra ser 2-1, o goleiro da Geórgia só saiu pra empatar o jogo e tomou o terceiro. É um jogo, é o melhor jogo da Euro. Sem exagero nenhum, o melhor jogo da Euro. E Costa do Marfim e Equador podem falar esse jogo. Pra mim, os dois passam, tá? Ou em segundo ou em terceiro, né? Pra mim, os dois passam. E a Costa do Marfim... O meu palpite... Aqui, ó. O meu palpite pra Costa do Marfim e Equador é empate. Muito pelo jeito que o Equador joga, né? Que eles empatam muito. E a Costa do Marfim é uma seleção qualificada 1-1 com duas seleções com bons jogadores que podem surpreender aí, né? Então, a Costa do Marfim pode passar até em segundo se empatar o jogo, né? Vai depender muito do jogo contra Curaçao, né? Entre Equador e Costa do Marfim, quem é que vai fazer mais saldo. E você vê os jogos, eu vou destacar os jogos porque é interessante, os últimos 3 jogos. A Costa do Marfim meteu 4-0 na Coreia do Sul, que foi um resultado até impressionante, assim, porque mesmo a Costa do Marfim sendo superior, mostraram um bom futebol, assim, ganharam da Escócia, né, mostrando superioridade contra uma seleção que, por mais que não seja tão boa na Europa, podia ter complicado, e ganharam da França, né, com adendo de terem pego reservas, mas só que os reservas da França são dificílimos ainda. Os reservas da França na Copa iriam longe, provavelmente também. Japão. Aquela seleção que pode ser tipo a Dinamarca, tá? Eu não tô dizendo que o Japão vai decepcionar, mas eu não colocaria no coadjuvante, por exemplo, entendeu? É uma seleção que perdeu o Mitoma e é uma seleção que não vem de... depois daquelas vitórias contra a Inglaterra e Brasil, não vem de tantos resultados bons, de fato, assim. É uma seleção que caiu um pouquinho o nível, né? Eu não tô dizendo que o Japão vai decepcionar, mas eu colocaria na surpresa. Eu não forçaria um coadjuvante pro Japão, não. Não sei a opinião dos meus amigos aqui. Concordo. Mas... colocaria o Japão na surpresa. Eu vou... Tá, o Japão, realmente concordo. Porque o Japão tem um elenco bom agora, eles têm evoluído. Só que o Japão é uma seleção muito imprevisível. O Japão é uma seleção que pode tanto ganhar da Holanda e perder para a Suécia na fase ridícula que tá, assim. E sofrer para Tunísia. O Japão é uma seleção que passa muito essa vibe, assim. Que pode sofrer para a seleção mais fraca, enquanto faz trabalho para mais forte. Fala aí, Murilo. Para Costa Rica na última. Então... O Japão perdeu pra Costa Rica na última. E ganhou das duas que fez do mundo. A gente fecha imprevisível no Japão?
Não é um mal... Não, pode surpreender. Tá, tá. Cara, pode surpreender. Pode surpreender. Pode surpreender melhor. Ok. Vamos fechar aqui então o Japão pode surpreender. E já vamos poupar tempo aqui que a Jordânia, né? Com todo o respeito e carinho do mundo, a seleção da Jordânia, que inclusive foi uma das primeiras. Problema, então. vai ver o Mickey. Inclusive foi uma das primeiras, tá? As classificar pra Copa. É sério? Foi uma das primeiras. Interessante isso aí. A Jordânia infelizmente, não vai nem ver o Mickey. Porque vão pedir o visto deles e vão expulsar quando eles forem pra Disney. Então a Jordânia poupa tempo que não vai arrumar nada. Então. Inclusive vai levar surra pra todas as seleções do grupo, provavelmente. Também acho. Vai mesmo. E aqui a gente pode... Próxima seleção. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode adiantar algumas seleções que vai ver o Mickey aqui. A gente pode dar uma adiantada. Catar. Panamá. Vamos pro Catar rápido então. Panamá. Não, peraí. Vai ver o Mickey. Tá, Panamá. Vamos aqui, ó, por ordem. México não, Marrocos não, Holanda não. Nova Zelândia, com certeza. Pra mim, a Nova Zelândia Vai ver o Mickey. é pior até que o Curaçao, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, pra mim, é uma seleção muito ruim. É Chris Wood mais 10. Literalmente Chris Wood mais 10. Noruega não, Paraguai não, Portugal não. Catar sim, né? Sim. Vai ver o Mickey. Arábia Saudita, cara, é uma geração que ganhou da Argentina. Vai ver o Mickey. Mas eu acho que vai ver o Mickey também. Na verdade, eu acho que a Arábia Saudita não ganha nem de Cabo Verde. Vou ser sincero aqui. Vai ser 1-1 que vai eliminar os dois pra você? Talvez. Mas eu que vou ser sincero, talvez Cabo Verde, por ter uma seleção que não seja tão boa, mas só que tenha algum outro jogador interessante, possa ganhar da Arábia Saudita ainda. Eu não acho isso difícil, não. Sim. É um jogo pau a pau, assim. A experiência da Arábia Saudita que equilibra esse jogo. Porque se fosse em outro cenário, um amistoso, por exemplo, eu tinha certeza que Cabo Verde ganhava. Entendi. Eles meteram 3-0 na Sérvia recentemente, não foi? Acho que foi. Então, vai ver o Mickey. Vai ver o Mickey. Bom, Escócia não, Senegal não. África do Sul... África do Sul... África do Sul vai ver o Mickey, não. Eles têm um potencial. Eu colocaria no Eles imprevisível. potencial. África do Sul, mas deixa mais pra frente o debate. Eu também. Deixa mais pra frente o debate. Aqui eu vou pra minha maior polêmica aqui. Pra mim, a Coreia vai ver o Mickey, cara. Essa situação da Coreia é bem fraquinha. Não, peraí. Não, exagerei. Imprevisível. Pra mim, eu fecho os dois no imprevisível no futuro. Tá. Eu fecho no imprevisível. Tá, aqui Tunísia também, né? Vai ver o Mickey. Uzbequistão tem o Kuzianov, mas e aí? Vai ver o Mickey. O que você acha? Vai ver o Mickey. Na verdade, o Uzbequistão perde até pro Congo, sendo sincero, eu acho. Porque a seleção do Congo por mais que... o nosso Dr. Congo vence porque o Dr. Congo tem uma seleção um pouco mais equilibrada e qualificada. Cara, que inclusive... o Congo parece que falta muita estrutura assim, pro Congo. Eles podiam ser melhores. Essa tier list tá sem o Congo, inclusive. É isso? Pois é. Esqueceram do nosso doutor. Cortezinho rápido, galera, já voltamos. Voltamos aqui, galera. Rapaz, esquecemos de algumas seleções aqui. Esquecemos do Dr. Congo. Do Dr. Congo, cara. Você acha que o Dr. Congo vai ver o Mickey? Dr. Congo. O Dr. Congo vai ver o Mickey. Infelizmente. Tá. Dr. Congo vê o Mickey. Iraque vê o Mickey. Nossa, aqui, eu só vou ressaltar que o Dr. Congo aqui, entre essas seleções que vão ver o Mickey em tese seria uma das mais fortes, assim. Então eles podem acabar ganhando do Uzbequistão e talvez um milagre contra a Colômbia, difícil. Sim. Mas eles podem passar, talvez, por ser mais forte que o Uzbequistão. Agora, tem mais Iraque, né? Coitado do Iraque. Então. Não vai ver nem o Mickey. Vai ver. Se tentar ver o Mickey, eles vão inventar que é atentado terrorista. Eles vão ver como é que é o nome daquele filme, mano. Coco, eu esqueci. Dos mortos, mano. Os mundos dos mortos. Vou ver esse filme aí. Viva a vida é uma festa. Isso daí mesmo. Eles vão ver o festival dos mortos do México. Lá eles podem entrar. Vamos voltar, galera. Vamos voltar de uma maneira mais rápida aqui, que esse vídeo tá ficando muito longo, tá? Seleção mexicana, cara. Uma seleção que tem algumas dinâmicas legais ali.
Mas, cara, eu diria que é uma seleção muito previsível. A gente fecha no previsível todo mundo? Eu acho que o México é poupa tempo previsível. Também. Porque Sim. o México é um México conjunto de coisas. Vale Porque o dizer- México teve uma fase péssima Sim. e depois e agora melhorou. Só que também não foram grandes jogos, mas só que ele é mandante. Mas só que é uma geração mexicana bem fraca e envelhecida. Então imprevisível. Poupa tempo. Vamos. É uma vamos seleção pro próximo. envelhecida, porém tem o jogador mais jovem desta Copa, o Gilberto Mora, né? Pra quem joga FIFA, sabe bem quem é esse cara aí, tem 17 anos, joga no Tijuana. Vamos lá, cara. Marrocos. Essa eu quero ouvir vocês. Marrocos é difícil, Marrocos. tá? Dificílimo. Posso surpreender, eu acho. Tá, eu acho É porque o Marrocos, eu acho que pela expectativa que colocam, os caras colocando o Marrocos como favorito. O Marrocos passou por tudo aquilo, né? Na final da Copa Africana de Nações. Perdeu o treinador, teve muita polêmica extracampo. Então o Marrocos é uma seleção que eu acho que tem tudo para decepcionar. Eu tô falando sério. Porque eu acho que passar da fase de grupos pro Marrocos não vai ser grande surpresa, não vai ser grande feito. Sim. Agora, se cai na primeira fase, eu acho que é decepção já. Decepção. Nos 16 avos. Então eu acho que o candidato a ser decepção. Tá. Pela expectativa irreal que colocaram no Marrocos, que tem bastante limite, assim, quando se tira Hakimi e Brahim Dias. Assim, eu vou ser voto vencido, mas obviamente brigar pela taça, quem tá falando que o Marrocos briga pela taça tá um pouquinho louquinho, né? Vamos falar a verdade aqui. Mas... Colocaram até o Japão, aí. Então. Mas eu também acho que o Marrocos cabe no coadjuvante, mas é que eu sou voto vencido, né? Então vamos só seguir com a Holanda, que talvez seja outra que faça companhia ali a Marrocos. O que vocês acham? Coadjuvante, né? Aquela nossa querida... Holanda? Calma. Será que a Holanda pode decepcionar? A Holanda. Então, eu falei A isso Holanda- pela decepção. Será que a Holanda pode decepcionar, meus amigos? Nossa, a Holanda realmente a Holanda decepciona. Quem no mundo que vai achar que a Holanda vai chegar em semi de Copa? Esse time da Holanda não dá, cara. Esse time da Holanda dá raiva de ver o time da Holanda jogando porque os caras são medíocres. A última Copa, você vê o desempenho da Holanda contra o Equador, por exemplo, na última Copa. Porque a Holanda estava até melhor, eu acho, que hoje. Holanda Medíocre. que Os caras sofreu levaram um amasso. com 2 gols de pênalti, tá? Eu não tô dizendo que pênalti vale menos, mas com 2 gols de pênalti pra ganhar do Uzbequistão. Com o gol de pênalti aos 53 do segundo tempo. Ah, não. A Holanda é ridícula. O elenco da Holanda é muito bom. Tem uma zaga absurda, né? Van de Ven, Van Dijk. E os laterais ainda. O Dumfries Um bom é goleiro. uma defesa muito boa. Mas só que o senhor Ronald Koeman, quem viu esse cara no Barcelona, sabe que esse cara nunca vai ser um bom treinador na vida. Ele sempre vai ser um merda como treinador. Coloca decepção nessa Holanda, que eu não aguento ver esse cidadão Ronald Koeman. Beleza. Concorda, Murilo? Concordo. Cara, o Koeman foi um dos piores treinadores do Barcelona na história. Como zagueiro, sensacional. Inclusive, zagueiro do Barcelona agora como treinador, muito, muito inconstante. Eu acho que o Koeman ainda deu sorte da Holanda chegar nas quartas de final de 2022 pela qualidade individual de alguns jogadores. Essa Holanda deu uma piorada no Memphis sem pai. Né? Era o 22 era o Van Gaal. Era o Van Gaal? Era o Van Gaal. Era o Van Gaal, por isso. E o Koeman, ele chegou na nas semis da Euro com a Holanda, eu acho que foi isso. E aquele jogo, a Inglaterra do Southgate dominou totalmente a Holanda naquele jogo. Vocês lembram? Lembro. A Inglaterra jogou bem mais que a Holanda. Sim, o melhor jogo da Inglaterra. Então, pra você ver como que a Holanda era ruim, a Inglaterra horrorosa do Southgate amassou a Holanda e virou com muita justiça, com 2 gols do Watkins, não foi? Do Watkins. Então, decepção. A Holanda vai ser um lixo essa Copa, tenho certeza. Pronto. Fase de grupos passa, né? Sem dúvidas. Mas decepção. A Holanda vai decepcionar. Ok. Olha, você tem certeza? Será que a Tunísia... Não. Não. Outra que não vai nem ver o Mickey. Cara, aqui tem uma seleção que tá muito 880, eu digo pelas opiniões. Pra mim entra no coadjuvante. Mas pra mim é uma seleção que tem gente superestimando muito. E tem gente só falando, vai ser a nova Dinamarca, vai decepcionar bastante, que é a Noruega.
Eu acho que cabe o meio termo. Eu iria no coadjuvante pra Noruega. Tem bons resultados, apesar de ter Pra alguns... mim, Noruega não decepciona. Não decepciona. É, Mas cá entre nós. de questão, passa da fase de grupos. Passa da fase de grupos. E a Noruega, por exemplo, eu vou pegar outras seleções aqui. A Noruega contra Turquia, Bélgica e Croácia, eu tenho certeza que é a favorita. Não é por história, é muito por momento, pela qualidade da seleção. E a Noruega, com esse futebol bom que eles têm, surraram a Suécia, surraram a Itália de forma brutal, os 2 jogos. 2 jogos. A Itália foi feia. A Noruega, eu acho que a Noruega, se não pegar uma potência de cara nos 16 avos, a Noruega pega pelo menos oitavas, talvez quartas. Bom, coadjuvante. Tá, eu fecho. Eu só não sei se... Acho que bater ou as oitavas pra Noruega não seria uma decepção. A Noruega não joga uma Copa desde 98. Seria ok. Então eu fecho um coadjuvante pra Noruega, tá? Eu vejo a Noruega na frente dessas 4 seleções aqui, na frente do Japão, da Costa do Marfim, do Canadá também. e da Argélia, mas eu fecho um coadjuvante. Murichou também? Sim. Também. Coadjuvante legal pra Noruega. Pronto, perfeito. Haaland! Aqui, vamos pra seleção que o Murichou tá bancando, que vai ser a surpresa. E Qual? não é que eu discordo muito, cara. Mas eu não sei. Honestamente, é uma seleção que eu não sei. Que eu não analisei tanto ainda, né? Que eu ainda não terminei as minhas análises. Paraguai. Eu vou começar por você, Paraguai. De Maurício. Paraguai do Sousa. O Paraguai do Gustavo Gomes pega oitavas de final. E por isso que o Paraguai pode surpreender nessa Copa. É uma seleção que vai brigar para tirar os Estados Unidos da segunda colocação. Veja. E é uma seleção que eu acho que das sul-americanas é a com menos potencial, concordo. Porém, o Paraguai tem um estilo de jogo competitivo. Eu gosto do estilo de jogo do Paraguai, vi poucos jogos do Paraguai. Fez um bom jogo contra Marrocos no amistoso de março, acabou perdendo. Melhorou mais no segundo tempo mesmo. Mas eu acho que Paraguai tem uma chance mínima de beliscar umas oitavas de final. Então eu acho que pode surpreender. Tá, eu fecho. Uma surpresa ali. Pode surpreender, mas só que eu vou ir bastante em contramão do Murichou ali. Esse grupo aí, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia, esse grupo aí, eu não acho que a Turquia, por mais que seja mais forte que os outros, seja tranquilo para ela pegar o primeiro lugar. Porque a Turquia é favorita, mas não sobra. Muito pelos Estados Unidos ser mandante e ter uma seleção ok, não é boa, mas também Estados Unidos não é ruim. A maior e pelo Paraguai ser muito competitivo, então vai ser um grupo difícil, assim. Talvez poderia até acontecer uma zebra e o Paraguai ser líder do grupo. Mas o Paraguai pode muito bem ficar em terceiro, que é o esperado nesse grupo também. Perfeito. O que eu acho, sendo sincero, entre Estados Unidos e Paraguai, os Estados Unidos tem um elenco superior e estão jogando em casa. Eu acho que mesmo os Estados Unidos sejam muito imprevisível, isso aí vai pesar muito no fator casa. Eu acho. Bom, perfeito. Pode pesar até contra a Turquia, eu acho. Eu só acho que o Paraguai seria até mais favorito que os Estados Unidos, mas eu vou dar meus argumentos quando chegarmos na seleção americana. Portugal, pra vocês é favorito ou briga pelo título? Pra mim, Portugal é favorito. Difícil. É difícil. Só que a gente já jogou a Holanda pra merda, a Inglaterra pra invisível. A Argentina brigou pelo título. Jogamos fora. O Brasil também. Então, favorito. Tá. Porque não tem mais ninguém pra ser favorito no lugar deles. O Portugal a gente já pode adiantar a Espanha aqui também, né? Pro favorito. A Espanha. Também, por favor. Mas a Espanha que a gente tem que ficar de olho. Ficar de olho na Espanha. Talvez dos favoritos, não sei, decepcionou muito nos amistosos, mas também temos que lembrar que são amistosos preparatórios, né? Então, não necessariamente, apesar de ele servir para análise, não necessariamente ele é utilizado 100% pra gente prever uma seleção, né? Enfim. Sim. A Espanha, peraí. Pode falar da Espanha. A Espanha, né, o fato de ter ganhado a Euro
a seleção que ganha a Euro já entra automaticamente como uma das favoritas na Concordo. Copa. Que se ganhou a Euro, que é um dos maiores níveis de seleção aí, na Copa é no mínimo favorito, assim. Então, realmente, Espanha, favorito indiscutível. Próxima seleção. Bom, qual que é? o time que ficou muito conhecido nessa temporada por fazer gols de cabeça foi o Arsenal, né? E talvez a Escócia O Arsenal. seja um bom reflexo. A Escócia tem um jogo aéreo muito forte. Porém, ainda nem sempre por culpa disso. É mais por não ter outra alternativa mesmo, né? A seleção realmente depende das bolas aéreas, né? E vamos lá, a Escócia é uma seleção que eu botaria no imprevisível ali, cara. É uma seleção que, se o jogo aéreo encaixar, pode ganhar jogos ali, pode até arrancar um bom resultado contra Marrocos, mas analisando melhor, cara, eu não sei. Eu acho que passa em terceiro, pode brigar com o Marrocos, porque Marrocos tem muita gente que pode decepcionar. O mental não tá dos melhores, né? Mas tem um treinador, né, que fez esse ano naquele nível. Tem o McTominay voando, né? E vamos ver, cara. Vamos ver a Escócia. Eu colocaria no imprevisível. Vocês concordam comigo? Concordo. Concorda? Concordo. Poderia até ser um pode surpreender. Mas só que só vou terminar aqui, Bruno. Poderia ser até um pode surpreender, mas só que a limitação escocesa e a falta de um futebol interessante aí, que o maior resultado dele foi ter metido um 4x0 na Bolívia, de jogo mais interessante, me faz ver a Escócia como uma seleção muito simples, realmente nem tem tanta expectativa, mas imprevisível, né? Sim. Pela qualidade de alguns jogadores podem surpreender, mas então imprevisível mesmo. Fala aí, Murilo. Vai, fala. Eu acho que a Escócia, inclusive, tem um futebol bem interessante mostrado nos últimos amistosos e nas eliminatórias. Eu acho que a Escócia vai fazer um bom jogo contra Marrocos e tá atrás do Brasil, a Escócia. Mas vai ser muito interessante ver essa seleção escocesa jogar, tá? Primeiro jogo já é contra Haiti, então vai ser uma goleada da Escócia, na minha opinião. E a Escócia vai ser muito legal de assistir. Agora, não deve chegar tão longe, mas pode surpreender. Por que não? É uma grande seleção. Tá, acho que previsível é melhor. Porque, por exemplo, a melhor arma da seleção é a bola aérea. Enquanto o Brasil, que você tem o melhor zagueiro no mundo nessa função de rebater bolas no mundo atualmente, que é o Gabriel Magalhães, e tem o Marquinhos ali também. Como é que fica? Pra Escócia, que tem como uma das suas únicas armas ali, sendo a bola aérea, cara, imprevisível demais. Imprevisível. Senegal. Pro próximo logo. Senegal, eu acho que é uma seleção muito interessante, assim. Porque aqui, por mais que a FIFA, a CAF tente apagar, eles são os verdadeiros campeões. Campeões, sim. Da Copa Africana de Nações. Eu acho que vocês dois concordam. Eu só acho Senegal, que, por exemplo, se a Noruega tá no coadjuvante, o Senegal tem que estar também. Antes de vocês falarem qualquer coisa. Pra mim, são seleções do mesmo nível. Senegal Eu vou ser sincero, pela maturidade, eu colocaria esse Senegal um pouquinho acima nesse confronto. É muito equilibrado, mas só que a maturidade pode pesar, assim, dos jogadores do Senegal. Mais experiência em Copa, já foram campeões 2 vezes da Copa Africana de Nações recentemente. É uma seleção que pode dar trabalho para grandes seleções assim, da Copa, pode dar trabalho para a França. Inclusive, eu acho que um França e Senegal pode até ser mais difícil para a França que contra a Noruega. Porque vai ser um confronto africano. Um clássico africano. Vocês lembram de 2002? Sim, 2002. Senegal? 2002, Senegal foi o grande protagonista do vexame francês. Colonizador versus colonizado. Enfim. E esse tipo de confronto aí, colonizador versus colonizado, é muito assim, parece que os colonizados entram com ódio em campo, assim. 2002 é um exemplo, né? Porque aquela França, atual campeã do mundo, perder para um Senegal que era muito pior que hoje, mostra que é imprevisível o que pode acontecer nesse jogo. Pode dar trabalho. Pode ter trabalho para outras seleções fortes. Perfeito. Vamos aqui para outra incógnita, na minha visão. Coadjuvante, a gente fecha Senegal. A África do Sul, que, tô sendo um pouquinho psicopata na Copa do Mundo. Eu analisei, né, eu vi vídeos de análise sobre a África do Sul. Eu não sei se vocês fizeram isso. A África do Sul é uma seleção que gosta de ter a bola.
né? O Mamelodi Sundowns surpreendeu muito não passou de fase, mas surpreendeu muito pelo bom futebol apresentado na Copa do Mundo de Clubes, e a base dessa seleção da África do Sul é do Mamelodi Sundowns. Cara, é um jogo que eu tô muito curioso pra ver. Apesar de eu achar que vai ser um desastre, pelas qualidades técnicas, né? Que é uma seleção que não tem tantos jogadores bons assim. E o jogador mais conhecido da seleção, que é o Forster, né? Que joga na Premier League, no Burnley, é questionado dentro da seleção da África do Sul. Então eu acho que a África do Sul pode ser imprevisível, mas também não é um absurdo se você quiser botar ela no Vai Ver o Mickey, tá? Não acho que vai haver o Mickey, muito pelos outros 3 times do grupo. Um México, que não é o melhor México dos últimos anos. Uma Coreia do Sul, que muitas vezes tem um futebol ridículo, pouco competitivo. E a República Tcheca, que não é uma seleção da Europa das melhores assim. Foi até surpresa ter ido para a Copa. Então, eu acho, sinceramente, que a África do Sul talvez consiga classificar em terceiro lugar, conseguir não digo milagre, mas um resultado contra a Coreia ou outra seleção. É um grupo muito tendência equilibrado. a ser o último do grupo, sim. Muito equilibrado. Mas só que eu acho que a África do Sul vai tirar pelo menos pontos de um desses 3 que estão brigando para passar de fase. Eu acho que eles vão empatar com alguém, pelo menos. Imprevisível? Não seria surpresa para mim. Imprevisível. Murichou. Fecho com imprevisível para a nossa querida África do Sul. Perfeito. Eu quero Vambora. Bafana. Eu quero muito ver se a África do Sul vai manter estilo de jogo de troca de posse, né? De troca de bola. Eu quero muito ver. Eles são uma seleção muito simpática, assim. Que é uma seleção que joga assim, nesse modelo mais de ter a bola, contra seleções, né, do continente africano, dos amistosos. Mas vamos ver se na Copa eles vão fazer isso, né? Tô muito curioso. É uma seleção muito simpática também. Vamos pra outra incógnita já? Uma incógnita puxa a outra. Coreia do Sul, cara. Essa aqui é incógnita a nível máximo. Tô achando que a Coreia pode... Porque assim... Ou decepção, vocês que sabem. A Coreia pode decepcionar pelo grupo, entendeu? Não é que a Coreia pode decepcionar pela campanha na Copa, porque eu acho que ninguém espera muito da Coreia, mas pelo grupo a Coreia pode decepcionar. Tá, eu fecho. Talvez tenha muita expectativa da Coreia pelas pessoas. Passar em segundo. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que a República Perereca tá na frente. Por isso eu vou colocar na decepção. Perfeito. Então, pra mim, imprevisível. Imprevisível? Eu vou fechar com o Murichou dessa vez, cara. Porque, tipo assim, a Coreia tem alguns nomes ali, como o Son, o Hyo-chan, né, do Wolves, o Kim Min-jae, que apesar de não estar em boa fase, é, assim, um bom zagueiro, tem bons nomes. Então, você espera, pelo menos, que a seleção fique ali em terceiro. E, cara, eu não garanto que a Coreia fique em terceiro. A Coreia tem um ciclo muito ruim, cara. Muito ruim. E eu fecho no decepcionar, cara. Eu acho que essa Coreia, se passar em terceiro mesmo, toma uma vara do tamanho do mundo, igual tomou pro Brasil, né? Mas ali foi porque a seleção brasileira tava no dia mesmo. Não foi nem muito pela seleção coreana. Vamos lá. Então vamos pro próximo agora. A seleção que eu mais gostei de analisar até aqui, tá? Eu colocaria no coadjuvante, mas aí se vocês tiverem opinião diferente de mim, eu vou ser voto vencido aqui. Pra mim é a Suíça, cara. A Suíça, pra mim, é grande... Eu acho que a Suíça vai ser grande favorita no seu grupo. Pra mim, pode surpreender. Eu também vou fechar com o Heitor, não posso surpreender. É porque o grupo, né, eles passando não vai ser a menor surpresa. Então, a surpresa vai ter que ser nos 16 avos ou oitavas. A surpresa. É que é um time, cara, com muitas peças experientes, cara. E é um time que joga junto há muito tempo. É um time muito estável também, né? Então, por isso que eu colocaria no coadjuvante. Mas pouco. Voto vencido, eu virei aqui, né? Então, vamos botar no surpreender. Uruguai. Aqui é uma seleção também que a gente não sabe o que vai acontecer. Tomou 5 no ciclo. Eu acho que é Estados decepção. Unidos. No caso, não decepção do grupo. Esse 5-1 para os Estados Unidos. Decepção. Eu acho que o Uruguai é imprevisível. O Uruguai não venceu no ciclo de março. Eu acho que o Uruguai é decepção. Porque eles passarem no grupo é a coisa mais fácil do mundo para eles. Porque tem duas seleções muito fracas. E o Uruguai qual que é o grupo que o Uruguai vai pegar o adversário? Se eles passarem em segundo, no caso? Não lembro, mano. Pera aí que eu vou conferir aqui.
Maior fashion decepção Spy, hein? O Uruguai que não venceu ainda. A última vitória do Uruguai foi sobre o Uzbequistão em outubro de 2025. Nossa! Pega qual? Nossa! Decepção. Não ganha desde outubro. Decepção. Mas Não ganha, só tem 4 jogos. não ganha no ano. Também. Mas tomou 5x1 pros Estados Unidos. Não 5x1 dá. pros Estados Mas Unidos é 5x1 pros... Não. E esse 5x1 eu vou destacar, porque sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos estavam sem o LeBron James do soccer, estavam sem o Balogun. Na verdade, o Balogun entrou no segundo tempo esse jogo, eu conferi aqui. Tava sem outros jogadores importantes. Tava sem o Richards do Palace. Na verdade, os Estados Unidos estavam com uma seleção que a maioria jogava na MLS, cara. Os Estados Unidos Então, estavam com a seleção bem ridículo, alternativa e 5x1. foi uma goleada feia. E, cara, e aí a seleção vai lá e empata com a Inglaterra fora, tá ligado? Tipo, não dá pra entender a seleção uruguaia. E quem fez o gol do... Do 1 Valverde. Valverde. Aí depois empata com a Argélia, eu concordo. Quem fez o gol do Uruguai nessa goleada foi a Arrascaeta. Bom, continuando, vamos para os Estados Unidos, que pra mim é incógnita. Por que incógnita? Porque o estilo, o Pochettino, em todo o ciclo, não consigo definir o ciclo. Não consigo definir um esquema tático pra seleção. Algo parecido com o Ancelotti no Brasil. O Pochettino, cara, só que o Ancelotti teve bem menos tempo, né? Os Estados Unidos é uma seleção que não dá pra entender. É uma seleção que faz um jogo muito competitivo contra a Alemanha. É uma seleção que ganha de Senegal. Mas é uma seleção que toma 5 da Bélgica. É uma seleção que toma 2-0 de Portugal, praticamente sem conseguir competir. E é uma seleção que, se você puxar mais pra trás pro ciclo, toma 4-0 da Suíça, perde pra Coreia do Sul, que não é uma certeza. Aí tem uma sequência de 3 vitórias seguidas. Cara, é muito imprevisível. É muito imprevisível. Cara, eu acho que os Estados Unidos... eu vou frisar essa tecla aqui. Que eu acho que vocês não vão concordar comigo, mas o que esse fator casa aí é muito poderoso e a gente não pode subestimar assim. Agora, analisando, né, essas questões de perder para Portugal e Bélgica, para Portugal, eu acho que a gente pode analisar aqui que, considerando o nível das duas equipes, não foi o maior absurdo. Portugal dominou, não levou tanto susto, mas eu penso que os Estados Unidos tentou competir por um tempinho. Talvez deu um susto um momento ou outro, mas Portugal ganhou. Então eu não acho que é um absurdo. Agora, contra a Bélgica foi uma partida ridícula, assim. Que contra a Bélgica é uma partida que tem a expectativa dos Estados Unidos conseguir fazer uma partida equilibrada, assim. Poderia até ganhar. E não, tomou uma massa, assim. E em casa, tá? Então, tem isso. Na minha visão muito, né, de fator casa, eu talvez colocaria no pode surpreender com ressalvas, assim. Murichou? Poderia decepcionar também. Mas só que... Oi? Fala aí, Murilo. Pensei que você tinha terminado já. Pode falar, Murilo. Desculpa aí. Não, ele pode falar agora. Fala aí, Murilo. Estados Unidos, cara, vamos lá. País sede, né? Na verdade, é o verdadeiro país sede dessa Copa, né? Tem mais jogos. Eu acho que os Estados Unidos, cara, é uma incógnita porque tem um fator casa que vai pesar positivamente para os Estados Unidos. Isso vai ser uma baita vantagem para os americanos. Mas, ao mesmo tempo, a seleção é inconstante, né? O Pochettino, inclusive, é um treinador que não achou, né? Como tu falou, jogou muito bem. Um esquema tático ainda para essa seleção que é muito dependente do Pulisic ainda, tá? O Pelé dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma geração ok. Pelé do soccer. Não é o LeBron James do soccer, muito bem lembrado. Os caras não tem um super elenco, nem um super nome, mas tem uma seleção bem organizada, que pode aí surpreender no mata-mata, né? Porque no grupo eu acho que os Estados Unidos passam, mesmo achando que a Turquia é a melhor do grupo. E o Paraguai pode surpreender, os Estados Unidos vai passar querendo ou não. Nesse grupo bem acessível, então os Estados Unidos para mim é incógnita, porque ninguém sabe o que esperar. Pode cair por terra a minha previsão se os Estados Unidos vencer de repente a Turquia, tá ligado? Num jogo lúdico, mas é isso. Essa é a minha previsão, posso surpreender, é uma incógnita dos Estados Unidos. Vamos de maneira mais rápida aqui, porque o vídeo vai ficar gigantesco. Vai ficar tipo uma live. A gente não conseguiu fazer live hoje por umas questões técnicas, mas vai ficar tipo uma live. Vai ficar parecendo uma live isso daqui.
Cara, rapidamente, vamos passar pela República Tcheca, que pra mim é a favorita do grupo A. É a seleção, talvez, top 5 mais físicas da Copa. É uma seleção que tem uma estatura média de 1,85 m. E é uma seleção muito física. Pra mim, Cara, a pode República ali, pode assim passar o trator no quesito Pode físico, surpreender. de ganhar todos os duelos mesmo contra a África do Sul, por exemplo. Nada mais, nada menos. Eu fecharia um pode surpreender. Tipo A 6. República Perereca foi uma das minhas zebras que eu coloquei lá no grupo. Pode surpreender. Pronto, a gente fecha. Pode Posso surpreender muito a República Tcheca. Inclusive Aqui, fez uma Isso. como se fala? Boa repescagem. Bom, agora vamos lá. Vamos pra seleção que fez 1 ponto nas eliminatórias. Mas foi uma seleção que passou muito bem pra Copa do Mundo, que foi a Suécia. Por causa da Nations, né? Uma seleção que foi muito bem. Imprevisível. Pra mim, aqui é o clássico caso de Imprevisível também. Eles empataram com a Grécia. Não tem nem debate, é totalmente Então, imprevisível. aqui não tem o que falar. Imprevisível. Muito pelo ciclo deles é que Vamos é embora. um lixo, né? Nas eliminatórias e depois nos playoffs foram bem. Mostra que é totalmente previsível. Próxima seleção. Bósnia e Herzegovina. Cara, a Bósnia vai pra ver o Mickey. Não vai pra ver o Mickey porque tem o Qatar no grupo. Sim. Só por isso. Ah, imprevisível, cara. Aí pode Mas passar eu- em terceiro imprevisível. É. Eu não colocaria. Mas eu não acho que a Bósnia vai pode passar surpreender. em terceiro. Na Não, minha É. pode surpreender não. Mas só que se passar em terceiro. Não seria surpresa Mas só que passar em passar terceiro. em terceiro. Não seria. Então, nem não pode surpreender. Imprevisível mesmo. É difícil falar se eles vão conseguir Tá bom. alguma coisa. Vamos lá então, cara. Turquia, pra gente fechar aqui finalmente esse vídeo. Que isso. Pra mim, Porque pra mim pode surpreender. pode surpreender também. Mesmo o patamar da Noruega, no caso, eu acho. Tá, nossa, coadjuvante. Talvez. Mas só que quantos coadjuvantes que tem? 7. Não tem limite, tá? Surpresa. Mas só que é só pra gente ter uma noção. 7, ó, 3 pode favoritas, 3 brigam pela taça. 3 surpresas, 7 coadjuvantes, 7 surpresa, 8 imprevisíveis, 5 decepções e muitos vai ver o Mickey. Peraí, quantas podem surpreender mesmo? Pode surpreender 7. Tá. Então tá entre coadjuvante e pode surpreender. Eu vou fechar o coadjuvante, cara, porque é uma seleção com Yildiz, com o Arda Güler, com o Hakan Rapaziada. Çalhanoğlu. É uma seleção boa. Lembrando, a empresa de 16 nomes não vai ver o Mickey. Que são exatamente os 16 eliminados na fase de grupo. Ixi, sério? Eu não contava com isso, não. Mano, Nossa, Deus. porque se vão cair 16 na fase de grupo. Calma, então deixa eu contar. Entendeu? 1, Pelo 2, menos- 3, 4, Pelo menos 12 dos os 4 piores colocados de cada grupo. Tem que Então, descer pelo menos 2. 12. Pelo menos 12. Tá, Tem quantos aí? tem 14. 14? Então não precisa mexer muito, não. Agora, se assim. Porque assim, tá dentro de esperado. Pode ser que um ou outro ali a gente coloca no imprevisível, entendeu? Tá, Aí, ou na decepção, como a gente Ok, falou, tipo ok. a Coreia. ok. Então fica justo. Então, Tá justo. Então é isso. Turquia coadjuvante. Coadjuvante. Eu fechei coadjuvante com você. Vamos fechar coadjuvante. Enfim, galera, nossa, que tier list, hein? Que resumão, cara. Pra você colocar aí no seu dia pré-copa, velho. Botar no ouvido aí e escutar. Eu, o Murilo e o Heitor aqui falando sobre as 48 seleções da Copa do Mundo, né, cara? Nossa, que videozão pra você chegar contra em México e África do Sul já sabendo tudo sobre as 48 seleções da Copa do Mundo. Vamos lá, no favoritas, né? França, Portugal e Espanha. Brigam pela taça, Brasil, Argentina e Alemanha. Coadjuvante, Áustria, Colômbia, Bélgica, Equador, Croácia, Noruega, Senegal e Turquia. Surpresa, Argélia, Canadá, Costa do Marfim, Japão, Paraguai, Suíça e República Tcheca. Imprevisível, né? Seleções que a gente não sabe o que esperar. É uma seleção literalmente imprevisível. Egito, Inglaterra, México, Escócia, África do Sul, Estados Unidos, Suécia e Bósnia e Herzegovina. Decepção, seleções que vão decepcionar na Copa, na nossa opinião. Gana, Marrocos, Holanda,
Coreia do Sul e Uruguai. E aquelas seleções que vão visitar o Mickey, né? Ou algumas nem isso. Essas seleções só vão para passear mesmo, que devem ser eliminadas na fase de grupos. Ou se passarem para o mata-mata, devem ser ali eliminadas logo no primeiro jogo, né? Congo, Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Haiti, Irã, Jordânia, Panamá, Nova Zelândia, Catar, Arábia Saudita, Tunísia, Uzbequistão e Iraque. É isso, meus amigos. Fechamos essa tier list. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo, né? Um vídeo bem longo, mas um vídeo muito importante, né? Das nossas opiniões sobre as 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo desse ano de 2026. Bom, siga a gente no Instagram, Gol de Trivela Oficial. E é isso, galera. Tamo junto. Obrigado.